Ninguém aqui falou que... Alguém falou assim, o Dorival nega, mas eu sei lá dentro do Flamengo o pessoal bate na tecla e insiste que na negociação com o empresário existia a cláusula. O Dorival nega. Na Globo, lá que ele tava comentando na Copa, perguntaram isso pra ele, ele falou, nunca pediu cláusula nenhuma, Tudo tal. bem, mas então eu não tô nem querendo falar da cláusula, eu nem sabia disso, tava lá no Catar, não fui impactado com isso. Tô nem falando, mas tô falando o seguinte, aquilo que a gente falou aqui, o telefone toca, o Dorival, você fala assim, Dorival, quer? Então o Flamengo tinha argumento de chegar pra ele e falar, pô, Dorival, então vamos fazer o seguinte, pô, você já saiu em 12, voltou em 17, não ficou, voltou em 18, não ficou pra 19, e você voltou agora, vamos encerrar aqui de boa, porque, de fato, se você começa o ano com o Dorival e o Dorival é chamado pra seleção em 15, te arrebentou, né? Te arrebentou, pô. 15 dias você tem Mundial. Te arrebentou. certeza. Então o Flamengo tinha argumento pra fazer melhor. Mas, de novo, mais uma vez, eu acho que essa direção do Flamengo, que é muito competente em vários aspectos, eu acho que ela tem pouco cuidado ou... Passa por cima. Ou pouco tato pra lidar com as pessoas. É a minha impressão, não tem problema nenhum. Tô falando aqui, tô falando o que eu acho. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que alguém venha aqui e fale, não, ele falou merda. Beleza, mas é o que eu acho. Existem vários exemplos. É o que eu acho. Né? E acho vários exemplos. Não vou ficar citando coisa lá de trás, mas tem vários exemplos. Quem quiser, a minha versão, essa direção, ela é muito boa pra lidar com dinheiro, é muito boa pra lidar com negociação, é muito boa pra lidar com os jogadores, muito boleira, mas acho que ela tem problemas pra lidar com os chamados recursos humanos. É a minha opinião. Não tô aqui agredindo ninguém, de boa. Sim. É a minha opinião. Esse é um ponto. Esse é o primeiro ponto. Do ponto do Vitor Pereira. Isso. Assim, a explicação dele não me convenceu. Nem um pouco. Nem um pouco. Porque, basicamente, pra resumir, o que ele falou foi: eu vim pro Brasil com 1 ano de contrato pra ficar até o fim do ano, né? Pra ficar até dezembro. Estava decidido que era pra ficar até dezembro. Foi isso que eu fiz. Não é verdade. Porque ele nunca disse isso. Se ele chega na coletiva e fala, gente, eu vou embora porque eu vim pra ficar até dezembro e estou mantendo o que eu estava, ok. Ele não falou. Ele falou, estou indo pra cuidar da minha família porque tem uma questão familiar, pessoal. Sério? Ok. Isso é bom. Aí, depois ele disse que, concluindo, ele diz, não, depois que a gente chegou e pintou a proposta do Flamengo, dentro da família, a gente resolveu, olhou e viu que dava pra voltar. Então, aí a gente fica com a seguinte impressão. Pra família, pra voltar pro Flamengo dava, pra ficar no Corinthians não dava? Então, assim, eu, Vitor Sérgio, faria diferente. Até porque, né, você dá como explicação uma doença grave, uma doença que não tem cura e tudo, e depois você voltar assim, eu acho que eu não gostei. Eu não gostaria. Eu acho até que o Corinthians tem razão de estar com a postura que tem. Eu faria diferente. Ponto. Do ponto do Flamengo, acho que procurar o Vitor Pereira, zero problema. Tava sem contrato. Tava sem contrato, ligou, porque poderia, o Flamengo é aquilo que a gente falou, né? Na night lá, né? Poderia ligar o Vitor. Não, eu vim pra ficar... com a minha vim família. pra cuidar da minha família e um abraço. Beleza, o Flamengo tá bom, obrigado. Outro dia a gente conversa. Então, do ponto de vista do Flamengo, não. E até o Corinthians falou, né? Que o Flamengo não tem nada com isso. Sobre a troca em si, eu faria a troca. Eu acho que o Vitor Pereira é um técnico muito bom. Acho que o Vitor Pereira é um técnico que tem várias formas de jogar. É um técnico que eminentemente trabalha com a posse de bola, que é uma característica que o Flamengo já tem desde 2019. Agora, tem um problema. O Vitor Pereira vai precisar conquistar os senadores do Flamengo. E tem 1 mês pra isso. E tem... Não, um mês não. Ele tem... Ele já tá fazendo isso agora. Ele tem 5 dias. Ele tem 5 dias. Um já foi. Ele tem que chegar porque, ó... Você tem uma galera ali que é muito experiente. Vencedora. Vencedora demais no clube. Tá no clube há muito tempo. Tem o respaldo do torcedor. Perfeito? Sim. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol. Os caras têm o respaldo do torcedor. Então ele tem que chegar e conquistar esse cara. Porque senão, ele só fica se ele ganhar um Mundial. Ele tem que ser inteligente, né? Entendeu? Porque assim, e no Corinthians, ele não trabalhou isso bem. Eu vi mensagens de jogadores do Corinthians, dizendo, pô, péssimo lidar com a gente, quer inventar toda hora, quer trocar tudo toda hora, não me dá ritmo. Vi mensagem assim. Vi mensagem até mais agressiva. Vi torcedor falando de isso é um filho daqui, jogador, né? Jogador falando. Mensagem de jogador dos senadores do Corinthians lá. De senador do Corinthians. Falando isso, chamando ele até de filho da...
Entendeu? Então, assim, lógico que o que aconteceu em um cada lugar trabalho é um. não necessariamente vai acontecer em outro. Mas isso é bom falar, porque assim, tem entrado nesse. Mas por que aqui? Porque vai dar tudo certo e tal. Mas assim, você. Jogador do Flamengo. Essas mensagens que eu vi, jogador do Flamengo recebeu. Porque jogador do Flamengo procurou. Senador lá do Corinthians. Jogador do Flamengo procurou lá. Então, assim, acho que isso. E o Flamengo tá contratando o Vitor Pereira. Tá contratando. Não tá contratando outro técnico. Tá contratando o Vitor Pereira. Ele fala Então, algo assim, na coletiva que já me deu, assim. Me parece que ele tá sentindo isso, que é procurar sempre um esquema que agrade os jogadores. Por exemplo, lá, toda vez que. Por exemplo, esse aqui eu vou falar o nome porque foi público, né? Não tô trazendo nada. Sim. Ele com o Roger Guedes, ele criticou várias vezes abertamente o Roger Guedes. E eu acho que ele tinha razão. Tá? Quando ele critica o Roger Guedes da recomposição defensiva, ele tinha razão. Só que eu não sei se ele faz isso com alguém, como é que vão receber dentro do Flamengo. Isso gerou um problema lá pra ele, né? Sim. Então, assim, isso gerou. Em vários momentos que ele tinha um mais veterano e um mais novo, ele optou pelo mais novo, isso gerou um problema. Não estou dizendo, repitam, não estou dizendo que o Vitor Pereira está errado. Até porque os veteranos eram diferentes do que do Flamengo, né? Até porque alguns veteranos lá, realmente, pra você botar 3 no meio campo juntos, dava problema. Então, acho que ele tinha que tomar essa decisão. Mas só tô dizendo que isso precisa ser muito bem conduzido. Por quê? O Flamengo, os jogadores adoravam o Dorival. Adoravam o Dorival. Demais. É só pra você ver. O jogador parou a Copa do Mundo pra falar do Dorival. O Arrascaeta tava treinando, parou pra falar. O Everton Ribeiro, no meio da seleção, parou pra falar do Dorival. Então, assim, acho que isso é um desafio pra ele. É um desafio pro Vitor Pereira. Mas eu, de novo, teria feito a troca. Acho o Vitor Pereira muito bom técnico.